Boa noite, queridos e amados irmãos. Que privilégio nós temos. Estou muito contente com a nossa igreja. Esse grupo aqui parece uma multidão quando canta. Eu fiquei admirado com vocês hoje. Deus abençoe. Hoje nós vamos continuar o nosso texto na carta de Tiago. Hoje nós daremos capítulo 5, versículos de 7 a 12. Então já pode abrir as suas Bíblias neste trecho da palavra de Deus. E eu estou me despedindo dessa carta assim com muita alegria. A gente está terminando essa série e vai dar basicamente um ano, porque eu comecei a pregar em novembro do ano passado. Então, em um ano eu preguei na carta de Tiago, não foram domingos seguidos, né? Mas a gente teve esse privilégio aí de caminhar. Alguns chegaram já no fim, outros chegaram na metade, outros começaram, né? Mas o importante é que nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Eu vou começar com uma pergunta quase retórica para vocês. Alguém aqui pode dizer, eu sou paciente? Ou você é famoso ou é muito conhecido por ser alguém paciente? Eu lembro que quando eu era criança e alguém me prometia algo, e aquela promessa gerava dentro de mim uma expectativa muito grande. E deixa eu só arrumar esse fio aqui. Não ficar pisando. Mas aquilo gerava, alguém prometia, aquela promessa gerava uma expectativa muito grande. E eu ficava esperando aquilo acontecer e às vezes eu me pegava contando os dias para receber algum presente. Alguém se identifica? Às vezes eu me pegava aguardando ali, sei lá, um presente de final de ano que a empresa do meu pai mandava todo final de ano. Não só isso, eu gostava de comer, então tinha uma cesta de final de ano. Lembra daquela cesta de final de ano? Era boa, era farta, né? E tinha coisas diferentes naquela cesta, então eu ficava esperando naquela expectativa. Meu aniversário, uma viagem, então sabia que aquilo ia acontecer numa determinada data, então eu ficava contando os dias, mas aquela espera era difícil, né? Demorava bastante. E você consegue lembrar de alguma coisa que recentemente você tenha esperado ansiosamente, a ponto de ficar contando os dias para receber? O que eu quero fazer com essa pergunta é que nós, seres humanos, não temos hábito de esperar pacientemente. Nós temos dificuldades para esperar com paciência. E nós estamos sempre buscando, deste modo, ter o controle do tempo. Além disso, o ser humano, em geral, ele tem muitos problemas para perseverar diante das dificuldades da vida terrena. Então, ele está constantemente buscando esse controle da situação. E o fato é que nós estamos querendo o controle, e esse controle, desejo pelo controle, pela autonomia, nós herdamos dos nossos primeiros pais. Observe a ânsia de Eva logo após o diálogo com Satanás. Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Eva estava convencida de que ela poderia ser, conhecer e viver muito além, ou viver muito mais do que ela fora criada para viver. Ou seja, ela não estava satisfeita com a condição, com o potencial que ela tinha naquele momento, e ela foi atrás de mais. Porém, ela não fez isto da forma correta, ela fez isso de forma autônoma, por si só. Ela não esperou em Deus, ela não buscou de Deus, ela não perseverou na palavra de Deus. Então agora, eu quero que vocês tenham isso em mente, guarde isso nos seus corações. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem com o potencial de viver, de aprender, de desenvolver-se, de evoluir em todos os sentidos, de forma terrena, na qual nós vivemos hoje, tal como nós conhecemos hoje. Nós poderíamos chegar aos mesmos resultados sem que o pecado houvesse.
acontecido. Mas com o surgimento do pecado, os nossos primeiros pais, o que eles fizeram foi buscar de forma autônoma toda essa conquista, todo esse algo a mais. Eles buscaram além dos limites estabelecidos por Deus. Com isso, nós entendemos que o ser humano, desde o princípio, ele é tomado por uma impaciência e tem dificuldade em esperar. Com isto, nós agora vamos entrar no nosso texto e vamos fazer a leitura, então, dos versículos de 7 a 12 do capítulo 5 da carta de Tiago. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. A primeira coisa que nós precisamos observar ao adentrar no texto do versículo 7 é a palavra portanto. Tiago usa essa palavra para conectar o que ele vai dizer a seguir com o que ele já disse anteriormente. Então, se os irmãos bem lembram, ele vem aplicando de forma prática aquilo que ele já ensinou anteriormente na sua carta, especialmente aquilo que ele ensinou no capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 10. Então, hoje nós vamos para uma parte de aplicação sobre a paciência. Nós já estudamos umas 3 aplicações e hoje nós vamos sobre a paciência e a perseverança. Tá? Então, ao analisar essa palavra, portanto, que é a primeira palavra do versículo 7, por que é muito importante? Porque ele trabalhou no texto do sermão passado, que nós estudamos lá nos versículos de 1 a 6, uma forte ênfase para um grupo específico, que era o grupo dos ricos. Então ele chama, escutem agora ricos. E ele deixa bem claro isso. Ele faz uma forte ênfase ao falar com os ricos. Agora, portanto, ele faz uma transição. Nos 6 primeiros versículos, ele é muito duro com essa classe, com os ricos. E agora ele usa esta palavra de transição para concluir o que ele estava dizendo nos versículos anteriores. E aí ele vai, ao mesmo tempo que concluir aquela perícope, ele vai introduzir uma consolação para um outro grupo, que é o grupo dos pobres, que estavam sofrendo nas mãos daquelas pessoas ricas. Conforme nós formos avançando no texto, nós iremos perceber que Tiago ele deixa aquela ênfase profética, que tem um tom de condenação, de julgamento, que era sobre os ricos, e ele parte então para o encorajamento dessa classe dos irmãos que estavam sendo fortemente testados. Eles eram testados até os limites mais altos da paciência. Nos versículos 7, 8 e 10, nós vamos ver Tiago encorajando a respeito desta paciência que eles precisavam desenvolver. No versículo 11, nós veremos Tiago encorajando sobre a perseverança que aqueles irmãos deveriam desenvolver. E esses irmãos, eles eram testados a ponto de perder até mesmo o autocontrole sobre a língua. Então, eles acabavam se queixando contra os ricos e fazendo juramentos, usando o nome de Deus. E nós vamos ver isso nos versículos 9 e 12. Bom, no versículo 1, nós vemos ele deixando de usar a palavra irmão para usar a palavra escutem agora ricos. E ele faz isso de propósito, pois ele estava constrangendo, ele estava confrontando aqueles pecados de uma forma prática e
E aquela atitude daqueles ricos, daqueles homens que frequentavam aquela igreja, não era uma atitude de um cristão genuíno. Então a ideia de Tiago ao chamar escutem agora ricos, ao invés de falar escutem agora irmãos, era de propósito, para que eles se sentissem constrangidos. Por que com um grupo ele fala irmãos e com outro grupo ele me chama de ricos? E aí ele traz toda uma lista de condenações. É de propósito, o tom é exortativo e ele visa atingir esse grupo que não demonstrava atitudes de crente verdadeiro. Mas agora no versículo 7 ele volta a usar a palavra irmãos. Então o tom prático da exortação dele visa atingir agora os pobres que estavam sendo oprimidos. Eu quero que vocês agora imaginem a cena. A igreja judaica daquela época estava enfrentando grandes lutas, tanto no campo externo quanto no campo interno. Na parte externa, eles estavam sofrendo perseguições para cultuar ao Senhor. Tanto que, quando Tiago fala no início da carta sobre a diáspora, esses irmãos foram espalhados justamente pela perseguição externa, pela opressão externa. Mas não só isso, eles também estavam sendo atacados, eles estavam enfrentando dificuldades dentro da igreja. A igreja estava enfrentando lutas dentro das próprias portas. A igreja estava dividindo em facções, em classes privilegiadas, em outras classes negligenciadas, e existiam pessoas que não controlavam a própria língua, outras haviam compreendido a salvação de uma forma totalmente equivocada, que eles pensavam que bastava entender alguma coisa, acreditar em alguma coisa, sem ao menos ter dado o primeiro passo em direção a entregar a vida ao senhorio de Jesus Cristo. Bom, deste modo, Tiago tem um desafio pela frente. Qual? Que desafio que Tiago tem pela frente? É enorme. Ele precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele precisa exortar todas aquelas classes. Ele precisa condenar o pecado. Ele precisa trazer o entendimento correto para aqueles que estavam entendendo a fé sem obras. Ele precisava, de forma prática, condenar as atitudes daqueles opressores ricos e ainda controlar as emoções daqueles que estavam sendo oprimidos, daqueles que estavam passando por dificuldades no meio daquelas comunidades. Este cenário certamente exigia dos pobres oprimidos um exercício de paciência, um exercício de perseverança e autocontrole. Porém, como eu falei lá no início, esta não é uma tarefa fácil. Não é fácil para nenhum ser humano. Mas Deus, sabendo que muitas daquelas ovelhas enfrentavam essas dificuldades, Ele provê, através do seu servo Tiago, um encorajamento àqueles corações que estavam passando por grandes opressões. O primeiro encorajamento é sobre ser paciente até a vinda do Senhor, versículos 7 e 8. No versículo 7, então, ele diz, para serem pacientes até a vinda do Senhor, e depois no versículo 8 ele diz, porque ou pois a vinda do Senhor está próxima. São duas ênfases aqui. Com isso, nós temos aqui uma motivação escatológica para a prática da paciência. Meus irmãos, Tiago tem em mente aqui que as necessidades daqueles irmãos. Ele considera com totalidade, com compromisso, com seriedade, a opressão e a humilhação que aqueles irmãos estão sofrendo. E de forma alguma ele ignora isto. Tanto que nos 6 primeiros versículos a sua atenção foi completamente voltada para os opressores. Ele não aliviou nem um pouco para esse grupo de opressores. Mas agora, quando ele volta a atenção aos irmãos oprimidos, é admirável ver a sua abordagem. E por que eu digo isso? Nos dias em que nós vivemos hoje, este tema, essa atitude de Tiago, quando fala com os oprimidos, seria palco de debates fervorosos. Nos dias em que nós estamos vivendo, existe uma geração muito fraca atuando no mundo. Certamente eles iriam condenar esse posicionamento de Tiago, pois é esperado e até mesmo exigido que eles sejam vitimizados. Os oprimidos deveriam ser vitimizados, a ponto de serem percebidos como aqueles que não possuem nada de errado consigo mesmo.
Ou seja, na visão mundana de hoje, essas pessoas são vítimas do sistema e da sociedade opressora e, portanto, são merecedores de que passemos a mão na cabeça deles. Nesse ponto eu quero fazer aqui um breve parênteses, antes de entrar mais especificamente no assunto. Eu quero trazer uma indispensável reflexão com base na atitude do apóstolo aqui, para que nós possamos meditar com o intuito de nos posicionarmos ao lado da palavra diante dessas situações. Nosso país brasileiro, ele está de ponta cabeça. O sistema que governa o nosso país é um sistema corrupto ao extremo. E com isso a população ela sofre de todos os lados. Nesse exato momento, por exemplo, nós temos uma guerra. Não sei se em que nível que está, em que momento que está, mas temos uma guerra acontecendo no Rio de Janeiro. Essa guerra já acontecia há muitos anos, mas se intensificou ainda mais agora. E com isso, muitos saem em defesa das partes envolvidas nesta situação. E o mesmo acontece no cenário político em que vivemos. Pessoas saem em defesa das suas partes. O mesmo acontece com o judiciário da nossa nação. Então, tem pessoas que defendem, tem pessoas que condenam as decisões do nosso judiciário. E dentro disto, existe um discurso de vitimismo, onde não se pode tocar e relar nas vítimas da sociedade. E, amados irmãos, eu quero que nós tomemos como exemplo a atitude de Tiago aqui nesse texto. Ele não saiu em defesa cega e vitimista daqueles irmãos que estavam sendo oprimidos. E olha que eles estavam passando, era uma situação muito grave. Dentro da própria igreja eles estavam sendo oprimidos por uma classe superior. Mas Tiago, ele reconhecendo o que eles estavam passando, ainda assim exortou eles a serem pacientes, perseverantes e ter autocontrole. Com isso nós precisamos nos posicionar não ao lado de um ou ao lado de outro, mas ao lado da palavra em todo o tempo. E nós devemos nos colocar ao lado da palavra contra este movimento que tem distorcido os valores da palavra de Deus. Esses valores que essas pessoas vitimizam aqueles criminosos, corruptos, os injustos, em prol de ideologias, em prol de interesses próprios. Nós, como cristãos, nós não podemos cair na onda dessas pessoas, porque isso é diabólico. A palavra de Deus condena aqueles que invertem os valores, fazendo com que a verdade seja mentira e que a mentira se torne a nova verdade. Então, que nós tenhamos a mesma atitude de Tiago, ao reconhecer com honestidade e misericórdia aqueles que são oprimidos, mas nós não podemos considerá-los como santos intocáveis. Pois como todo e qualquer ser humano, eles também possuem uma natureza pecaminosa. E mesmo diante de seus sofrimentos, ainda assim precisam corrigir algumas rotas em direção à vontade de Deus. É exatamente isso que Tiago faz aqui. Ele entende a real situação e ele trata primeiro com os opressores no versículos de 1 a 6. Ele coloca-se ao lado da palavra e condena a atitude dos opressores. Mas agora ele traz consolo que realmente irá fortalecer e trará ajuda para aqueles irmãos enfrentarem as suas provações. Não é passar a mão na cabeça, é algo que realmente traz ajuda. De onde vem o consolo? Certamente não vem da bajulação. E tampouco de ignorar os pecados. O consolo vem, sim, da esperança que todo crente possui em Jesus Cristo. E isto é promessa de sua vinda. Quando Jesus promete que Ele voltará, esta é a nossa esperança. E é com essa esperança que nós consolamos aqueles que estão passando por algum momento de provação, de opressão e tudo mais. Não basta saber algo a respeito do Senhor Jesus. O mundo hoje sabe quem é a figura de Jesus. É preciso submeter-se ao seu senhorio. Não basta saber se Jesus virá uma segunda vez. É preciso esperar de forma perseverante o seu retorno. Primeiro, Tiago exorta aqueles irmãos a serem pacientes até a vinda do Senhor. E isso denota uma espera longa.
Quando ele diz até, é uma espera mais longa, não é algo imediato. Pois se algo estivesse para acontecer agora, não tem motivo para eu exortar você a ser paciente até que algo aconteça. Em outras palavras, Tiago está dizendo: eu reconheço o sofrimento que tens enfrentado, eu sei que a paciência humana não é igual à do Senhor, que é misericordioso e longânimo, mas na verdade eu sei que a paciência humana ela é curta, eu sei também que a vinda do Senhor não será tão logo, e vocês precisam diante disto ser pacientes enquanto esperam esta vinda do nosso Mestre. Para ajudar eles a entenderem a dinâmica de que esta espera seria longa, Tiago introduz uma ilustração muito conhecida para aqueles irmãos. Você vai ver sempre que os pastores têm essa ideia, eles olham o contexto da igreja que eles estão ensinando, eles vão trazer essas ilustrações. E eu acho essa ilustração que ele traz, ela é fantástica, ela tem muitos elementos, que é a do lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto até que recebam as primeiras e as últimas chuvas. A ilustração ela é muito útil. Tá? Esse lavrador ele precisa esperar as chuvas e ele não espera de forma passiva. Ele espera de forma ativa. Ele trabalha de forma árdua e confiante de que Deus iria prover chuvas, as primeiras e as últimas. Na Palestina, o ciclo agrícola acontecia entre os meses de setembro até junho. E isto é um longo período de 10 meses. Entre setembro e outubro começava então a preparação do solo para a transição climática. E era necessário esperar confiante que aquele trabalho seria recompensado pela primeira chuva. De outubro a novembro, a semeadura coincidia, chegava o tempo da semeadura que coincidia com a primeira chuva, as primeiras chuvas, que eram geralmente em menor volume. E essa semeadura é um ato de fé. Porque não é uma fé cega, é uma fé calculada. Porque o lavrador ele precisava semear e aguardar pela primeira chuva que não vinha com muito volume, mas tinha algumas variantes que poderiam acontecer. Poderia vir um tempo de estiagem fora de época, seca. Ou poderia vir muito mais chuva do que era previsto. Então ele sofria aquelas preocupações. Porém, ele semeava mesmo assim, confiante de que viria as chuvas no volume correto. De novembro a maio, após a semeadura, depois das primeiras chuvas, o lavrador ele não fica parado em casa esperando. Ele fica lá, cuidando, controlando ervas daninhas, monitorando as pragas, as doenças, gerenciando a água em períodos de estiagem durante o inverno, e entre outras dinâmicas que eram típicas do cuidado do lavrador. Aí, depois das últimas chuvas, né? Então aconteciam ali entre março e maio, essas últimas chuvas. Entre maio e junho, eles começavam a se preparar para a colheita dos frutos que eles aguardavam, os preciosos frutos. São 10 meses, longos 10 meses, para que apareçam os primeiros frutos e comecem então as colheitas. O pastor Tiago está dizendo para aqueles provados irmãos: não fiquem acomodados em seus pecados. A espera paciente de vocês não deve ser passiva, ela deve ser ativa. Deve ser uma espera operosa, cheia de boas obras, cheia de piedade. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus. Depois, no versículo 8, Tiago reforça este encorajamento para que aqueles irmãos fossem pacientes, e ele precisava fortalecer seus corações, pois a vinda do Senhor é próxima. Aí, agora é o momento que você para, pensa e fala assim: peraí, você não acabou de falar que essa espera era uma espera longa, que essa paciência precisava ser intencional, ativa, porque não era uma espera curta, e agora nós lemos no texto que essa espera, que a vinda do Senhor está próxima? Bom, se você pensou isto, continue assim, você está acompanhando o argumento do sermão. Mas esta é uma dinâmica muito proposital do apóstolo Tiago, pois o Novo Testamento ele é abundante no ensino sobre o retorno de Jesus Cristo.
São mais de 300 referências a respeito da vinda do Senhor Jesus. E a começar do ensino do próprio Senhor Jesus, que é mantida pelos seus discípulos depois que o Senhor Jesus sobe aos céus. Então eles começam a ensinar, tanto escrevendo quanto nos seus cultos públicos. E com isto, diante deste pessimismo que visitava aqueles irmãos no cenário de Tiago, eles estavam num cenário pessimista, porque a opressão que eles se encontravam, tanto fora quanto dentro da igreja, as expectativas deles a respeito da vinda do Senhor poderia ser muito fraca ou poderia ser muito imediatista sobre a segunda vinda do Senhor. É por isso que Tiago primeiro exorta: não enfraqueçam, mas aguardem com paciência, pois não será agora, mas ela está próxima. E quando ele diz está próxima, Tiago aponta para algo que está na iminência de acontecer, mas que não acontecerá exatamente hoje, ou amanhã, ou semana que vem. O apóstolo Pedro, quando aborda esse mesmo tema, ele, na sua segunda carta, ele já previa que pessoas escarnecedores, zombadores, levantariam ironicamente uma questão: onde está a promessa da vinda do Senhor? Mas o argumento do apóstolo Pedro é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. De modo que o Senhor iria cumprir sua promessa, ainda que aos olhos de alguns ela fosse demorada. 2 Pedro 3, versículos de 8 a 9 diz: mas existe uma coisa, amados, vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Estudando sobre esse assunto, para tentar ajudá-los a entender como pode que a espera nossa está durando 2000 anos, sendo que Tiago disse que ela estava próxima. Eu me deparei com uma ilustração e estudei um pouco sobre a efêmera. E eu vou tentar ilustrar para ver se consigo ajudá-los a chegar ao entendimento sobre a vinda do Senhor está próxima. Efêmera é um inseto que a sua vida dura no máximo um dia. Alguns vivem umas horas, alguns vivem um pouco mais de um dia, mas é curta a sua vida. Agora imagina que esse inseto emerge na beira de um lago e quando ele paira sobre aquela água, ele se depara com um girino recém-nascido debaixo da água. E a efêmera então começa a observar aquela criatura estranha embaixo da água, uma bolinha escura, cinzenta, sem pernas, com um rabinho, e esse inseto observa que o girino acabava de nascer. Após algumas horas, a efêmera começa a envelhecer, enquanto o girino não mudou praticamente nada. Mais algumas horas se passam e está começando a anoitecer, e a vida da efêmera finalmente acaba, enquanto o girino permanece idêntico. Apenas para fins de ilustração, suponhamos que a efêmera saiba que o girino em breve se tornará um sapo. Mas o que ela não sabe é que esse processo levará de 2 a 3 meses. Ela só sabe que isto acontecerá em breve. Porém, ao anoitecer, ela morre. E o girino ainda é girino e não se tornou um sapo. Tendo essa ilustração em mente, a nossa vida é como a vida da efêmera. Em algumas horas no calendário atemporal de Deus, nós morremos sem saber o dia, sem saber a hora em que Ele exatamente retornará para buscar a sua igreja. A única coisa que sabemos é que a vinda do Senhor, acontecerá em breve. Esse encorajamento tinha como alvo manter a esperança daqueles irmãos oprimidos no devido lugar. Ou seja, nem fraca, nem imediatista, mas uma esperança ativa, uma esperança operosa, uma esperança piedosa, confiante, fervorosa, paciente e perseverante. Com isso, nós também podemos aprender e colocar em prática o ensino desse texto. Nós vivemos em um mundo corrupto, cheio de maldade, contaminado pelo pecado.
E muitas vezes nos deparamos com muitas injustiças. Nós nos deparamos com a maldade sendo praticada de forma escancarada e ainda por cima sendo defendida como um ideal justo, como um ideal correto a ser vivido. Isso fere a nossa consciência cristã diante dos valores morais que a palavra nos ensina. Deste modo, nós cristãos passamos a viver em opressão por esse movimento, por esse sistema satânico do mundo. Nós somos oprimidos até mesmo pela sociedade sem Deus, pelas ideologias de uma sociedade totalmente avessa à palavra de Deus, onde a palavra de Deus é sequer reconhecida como foi reconhecida nos dias da Reforma. Por mais que aqueles homens odiassem a palavra de Deus, eles sabiam o poder que aquela palavra tinha, a ponto de queimar os livros para que a população não tivesse contato com eles. Mas hoje em dia, o mau testemunho que ditos cristãos dão da palavra de Deus fazem com que ela se torne um livro qualquer. Diante dessa situação tão difícil, nós ainda enfrentamos consequências dessa sociedade mau e perversa. É difícil às vezes comprar porque o preço está caro das coisas. É difícil vender porque aquilo que temos perde o valor. Às vezes nós mesmos nos colocamos sobre a opressão desse sistema mundano, quando por conta de nossas decisões erradas, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa busca desenfreada por conforto, por interatividades, por alegrias momentâneas, nós decidimos então negociar. Nos colocamos em situações difíceis de opressão. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje, seja qual for a opressão que você como cristão está enfrentando, seja na sua própria carne, seja com as injúrias desse mundo, ou com sofrimentos diversos, a palavra de Deus diz, para cada um de nós aqui, sejam pacientes. Não esqueça que ser paciente não é esperar sentado é preguiça. Ser paciente não é vir à igreja aos domingos e depois passar o resto da semana lidando com a vida terrena, intercalando isto com descansos no sofá, em frente à televisão, usando redes sociais sem se preocupar com o relacionamento de Deus, um relacionamento com o Senhor. Ser um cristão paciente é ser ativo, é ser operoso, é ser trabalhador, incansável, de setembro a junho, né? Na ideia do lavrador. Na nossa aqui é de janeiro a janeiro, de domingo a domingo, das 0 horas até as 23h59. Nós fazemos isso lendo a palavra, estudando a palavra, buscando conselhos dos irmãos mais idôneos, buscando aprender com a igreja, envolvendo-se com a igreja, servindo uns aos outros, pregando o evangelho, discipulando e sendo discipulado. Não é sentado de segunda a sexta na hora do descanso. É incansável. Sejam pacientes enquanto estão espiritualmente arando a terra e quebrando as pedras que existem nos seus corações. Sejam pacientes enquanto semeiam a palavra em seus corações. Nunca parem de semear a palavra de Deus nos seus corações. Não pensem que a vida cristã se resume só em entender o evangelho, ser batizado e frequentar a igreja. A vida cristã é muito mais que isso. Nós precisamos continuar semeando a palavra de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração com a semente da palavra de Deus, de todas as formas possíveis, para que nós possamos lá na frente colher os frutos, depois das últimas chuvas. Faça esta semeadura lendo a Bíblia, orando, lendo bons livros, buscando aconselhamento, buscando discipulado, estando em contato com os seus irmãos, as irmãs estando em contato com as suas irmãs. É maravilhoso esse encontro das mulheres, não percam isso. É maravilhoso ler o livro com alguém. Eu estou lendo um livro com o Luiz Gustavo e com o Elias. Não percam isso. Faça isso servindo a igreja, sendo útil na igreja, adorando ao Senhor com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu papel, seja masculino ou feminino. Papel bíblico, tá? Com os seus estudos. Sejam pacientes. Sejam pacientes enquanto vocês cuidam desta terra.
dos vossos corações. Depois que vocês semeiam, continuem a irrigar o seu coração para que essa terra não endureça. Continue a cuidar para que as ervas daninhas, as doenças da natureza pecaminosa não contamine o seu coração, não mate os primeiros brotos, impedindo que os frutos aconteçam no futuro. Sejam pacientes enquanto aguardam esses frutos. O trabalho é espiritual e é guiado pelo Espírito Santo. Que os frutos apareçam no tempo certo, mas que não sejamos negligentes diante disso. Um chamado para a nossa Igreja Batista Reformada de Araucária. Estamos na fase inicial. Estamos terminando de arar a terra e de lançar as sementes em Araucária. Que nós possamos aguardar de forma ativa, cuidando, para que no tempo de Deus as sementes se desenvolvam e que deem muitos frutos para a glória de Deus. Caminhando para o versículo 9, nós podemos perceber uma impaciência, um descontrole daqueles irmãos por conta da opressão que eles estavam sofrendo. E Tiago, então, precisa alertá-los sobre a murmuração, sobre a reclamação que eles estavam produzindo uns contra os outros. A insatisfação entre aqueles irmãos oprimidos era tão grande que promovia uma impaciência de espírito. E isso é o contrário do que nós acabamos de aprender, não é? Ou seja, reclamar, murmurar, estar insatisfeito, julgar, não é o mesmo que esperar paciente, tal como o lavrador. Não é paciência piedosa e ativa. Pelo contrário, é uma impaciência que os desviavam do alvo, que era confiar e esperar no Senhor. Ou seja, aqueles irmãos estavam fazendo aquilo que eu comentei agora há pouco na introdução. Eles estavam buscando assumir o controle. Amados irmãos e irmãs, toda vez que nós estivermos reclamando, murmurando, se queixando, seja por questões pessoais ou não, toda vez que você estiver olhando para si e trazendo esses questionamentos, você está agindo como Eva, buscando alcançar um alvo desejado pelo seu coração de forma autônoma. Isto é, você está afirmando o controle da situação sem o aval de Deus. E é por isso que Tiago exorta. E a exortação dele é muito útil para nós também. Pois é muito fácil olhar para as nossas causas, para as injustiças que sofremos e para todas as demais situações em que nós nos consideramos vítimas e abrir a boca em reclamação. E aí reclamamos do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, do professor, do diretor, do vizinho, do irmão, da irmã, do pastor, do diácono. E aí por aí vai, podemos fazer uma lista gigantesca. Por isso nós vamos precisar abandonar todo espírito queixoso, todo espírito raivoso, vingativo e de justiça própria. Vamos confiar no justo juiz, pois como Tiago diz no finalzinho desse versículo, o juiz está às portas. E isto, o juiz estar às portas, aponta para o fato de que ele ainda não está executando a sentença, mas que o decreto já foi dado. Não podemos sair promovendo a nossa própria justiça, pois quem age dessa forma não está agindo como aquele que foi justificado por Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ao promover autojustiça, a pessoa está afirmando que está no controle. Isto é, a pior coisa que pode acontecer com alguém. Quando a pessoa afirma que está no controle de sua vida, é a pior coisa, porque quando isso acontece, nós perdemos o controle mais cedo ou mais tarde, porque caímos em pecado, causamos tragédias e muitos prejuízos. Mas quando nós descansamos, e quando nós passamos a viver pacientemente aguardando a vinda próxima do nosso Senhor, estamos afirmando, Ele está no controle da nossa vida. E quando Ele vier julgar o mundo, nós não estaremos condenados, sofrendo a dura pena do juízo e da ira de Deus, mas nós estaremos justificados pela graça dEle. Que a nossa justiça não seja colocada em cima da mesa.
mas que nós aceitemos que a justiça de Deus domine sobre as nossas vidas. Que a nossa igreja aprenda isso hoje e ensine isto para os demais que forem sendo acrescentados. Que toda vez que alguém entrar no controle da sua própria vida, na verdade já estará entrando em condenação, porque o juiz está às portas. Esse tipo de pessoa não está descansando na justiça de Deus, na graça que justifica o pecador. Então, quando aprendemos isso, nós somos chamados a entregar o controle de nossas vidas, não ao mundo, não a Satanás, não a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Quando tocamos nesse assunto, autonomia, autocontrole, justiça própria, Tiago percebe que ainda precisa enriquecer o ensino sobre a paciência. Ele percebe que o ensino sobre a paciência é algo urgente, é uma emergência para aquela igreja. E por isso ele encoraja aqueles irmãos a tomar como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. No início nós falamos da paciência com ênfase no elemento tempo, certo? Nós falamos o tempo que leva, o tempo próximo, não é próximo, por que ele fala próximo. Então, esperar pacientemente significa esperar mais tempo do que gostaríamos em condições adversas. Agora, nos versículos de 10 a 11, a ênfase da paciência está no perseverar, suportar grandes dificuldades. Então, a palavra usada para perseverar no grego, ela traz a ideia de permanecer, de ficar, de não se retirar, de não fugir. Quando alguém pensa em fugir, quando que alguém pensa em se retirar? É quando a dificuldade chega e torna difícil permanecer. Então eu acabo mudando, eu saio, eu abandono. As pessoas podem olhar para uma cidade de alto nível de criminalidade e vão mudar para uma outra, porque não é insuportável, não consigo permanecer. Situações econômicas levam eu a me retirar e procurar um lugar com melhores condições para que eu possa viver. Agora, para nós cristãos, perseverar não é uma opção. Nós estamos num mundo hostil, não temos para onde fugir. Se nós fugirmos para o mundo, deixamos de ser cristão e confessamos que nunca fomos. Então não importa o quão difícil seja ou esteja a nossa vida. Tenho certeza que também para aqueles irmãos era muito mais difícil permanecer do que para nós hoje permanecer. O sofrimento com que eles deveriam permanecer não chega aos pés daquilo que nós enfrentamos nos dias de hoje. E por mais difícil que seja a nossa situação. Tiago enriquece ainda mais esse ensino a dar um dos exemplos de paciência mais famosos da Escritura, do Antigo Testamento. Nosso admirável irmão Jó. Quando nós vamos ao livro da história de Jó, nós vemos um nível extremo de sofrimento. Jó, em sua vida efêmera, perto do calendário divino, foi testado até os limites da vida. Ele perdeu tudo, exatamente tudo. Lembra da música de Lutero? Bens, mulher, filhos. A mulher dele ele não perdeu, mas é como se tivesse perdido por um momento quando ela disse: abandona teu Deus e morre. Ela deixou de apoiar ele na perseverança da sua fé. Ele perdeu prestígio, amigos, saúde, e ele ficou num estado tão ruim, tão deplorável, tão difícil, que só lhe restava a morte. Para alguns, lhe restava abandonar o seu Deus. Para outros, aos olhos de outros, lhe restava confessar seus crimes contra Deus, pois foram eles que o levaram àquela situação. Mas Jó não abandonou a Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor. É verdade que ele permaneceu fiel, mas ele poderia ter ficado um pouquinho mais calado, né? Pois ele levantou muitos questionamentos contra Deus, a respeito de Deus. E Deus lhe respondeu com uma sabedoria de calar qualquer ser humano. Ele fez 70 perguntas para Jó. E no final ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te vejo com os meus próprios olhos. Vou ler um trechinho porque eu não me aguento para vocês. Jó 42, versículos de 1 a 6. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos.
Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que eu falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Eu creio que isso também nos cala. Nós podemos entender que quando o crente persevera, paciente e piedosamente, o final é muito melhor do que uma restituição completa dos bens, tal como Jó recebeu duplicadamente suas bênçãos. O final maior, mais belo, que Tiago está dizendo aqui, é a misericórdia e a compaixão. O final é um silêncio que admira a grandeza de Deus, um silêncio de contemplação da eternidade do nosso Deus. O final é uma contemplação silenciosa da misericórdia e da compaixão de Deus. Por fim, nós chegamos então no versículo 12, no capítulo 5 de Tiago. Alguns dizem que esse versículo está fora da perícope do que nós acabamos de ler, mas eu concordo com alguns comentaristas que dizem que ele faz parte, até porque ele começa acima de tudo, meus irmãos. Então ele está concluindo, colocando acima de tudo, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Primeiro, nós lembramos que esse texto faz parte porque ele faz parte das aplicações práticas que eu havia comentado com vocês. Segundo, Tiago ele tem em mente que algumas pessoas buscavam fazer planos sem conhecer o dia de amanhã, lembram? Aquelas pessoas que falam amanhã nós iremos e faremos, sem se preocupar com a vontade de Deus. Terceiro, ele tem em mente que alguns oprimidos estavam perdendo a paciência e buscando o controle da situação através da força dos seus próprios braços, e eles faziam isso muitas vezes usando dos próprios juramentos. Tudo isso são, na verdade, tentativas de controlar o futuro. E pensando nisto, que o crente, como qualquer ser humano, é tentado a buscar de forma autônoma controlar a sua própria vida e escrever o seu próprio futuro, pensando nisso, Tiago lembra que o Senhor Jesus ensinou sobre o juramento, lá em Mateus 5. Versículos de 33 a 37. Porque apesar do juramento estar previsto lá na lei de Moisés, os judeus faziam uso disso de forma errada. Eles usavam o juramento para se autoafirmar. Eles usavam o juramento para validar com totalidade aquilo que eles estavam dizendo. Ao invés de usar aqueles juramentos para estabelecer votos que glorificavam a Deus, eles faziam isto para se autoafirmar, para garantir o seu futuro, que a sua palavra não fosse caída em contradição. Sabe aquele negócio? Eu juro por Deus, Deus é minha testemunha. Era basicamente esses juramentos vazios. E Tiago está dizendo e refletindo, fazendo um eco com aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Seja o seu falar sim, sim, não, não. E o Senhor Jesus, extremo zeloso da sua palavra, do seu santo nome, ele afirma que os servos de Deus devem ser fiéis em suas palavras, e não ficar usando o nome de Deus em vão apenas para validar as suas falas, para validar que o que eles estão falando vai cumprir no futuro. Não é essa a ideia. De modo que, mais uma vez, nós somos encorajados por Tiago a respeito de cuidar com essas questões de juramentos, a parar de procurar esta autoafirmação. Devemos parar com a mania de estar certo sempre. Tem pessoas que fazem uso desses juramentos do nome de Deus em vão para estar certo sempre, para ter razão sempre. E mesmo que para isso ele precise ali jurar em nome do Senhor. O nome do Senhor é valioso. Nós ouvimos a palavra domingo que Mateus pregou, vocês lembram? Que Deus fez promessas a Abraão e não tendo mais por quem ou pelo que jurar, ele jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome.
E depois disso, Abraão não saiu jurando em nome de Deus, dizendo, em nome de Deus eu terei um filho. Negativo, ele esperou pacientemente a promessa cumprir na vida dele. Nós não temos o mesmo costume que algumas pessoas, alguns ditos cristãos, eles ficam declarando bênçãos em suas vidas. Já viram esses cristãos? Eu declaro que eu vou ser vitorioso, eu declaro que você vai alcançar a promessa, sei lá. Até perdi o jeito de falar essas coisas. Mas eles ficam fazendo isso como uma forma de assegurar o futuro que eles idealizaram para si. Isso é triste demais. O ser humano se preocupa com o que ele quer. Que egoísmo, que orgulho. Não se preocupa com a vontade de Deus. Então, apesar de nós não termos esse costume, nós precisamos ficar atento para que a nossa palavra seja verdadeira, confiável. Nós não precisamos ser aquele crente que precisa ficar jurando e prometendo coisas, que nós sejamos aquele crente em que a nossa palavra tem valor. Quando alguém vier falar com você que é um cristão, o que você pensa disso? Isso acontece comigo no meu trabalho, às vezes eu dou muitas glórias a Deus. Eles falam que você que é um menino de igreja, porque isso me deixa muito feliz, porque significa que a palavra que eu tenho diante deles não é uma palavra que precisa ser provada por mim mesmo, mas que a minha fé torna isso confiável diante deles. Nós precisamos demonstrar paciência, perseverança e autocontrole. Diante disso, eu encorajo a nossa igreja a fortalecer os corações na paciência piedosa e ativa. Não esqueçam disso. É ativa, não é sentado. Não é esperando acontecer. Abraão foi trabalhar. Ele tomou umas atitudes a mais? Tomou. E Deus corrigiu ele. Mas dentro da promessa que Deus fez para ele, ele permaneceu fiel até o fim. Preparando a terra dos nossos corações e semeando a palavra de Deus em nossos corações, cuidando dessa plantação, esperando entre a primeira e a última chuva, até que os frutos apareçam lá no final. Eu encorajo a nossa igreja, em segundo lugar, a perseverar até o fim, sabendo que até chegar lá, as provações serão árduas, e existe a tentação do abandono, pode surgir, o desânimo pode ser até uma realidade, mas que nós possamos resistir como Jó, até o fim, onde nós desfrutaremos do resultado das misericórdias de Deus. E nesse tempo, nós seremos tomados por aquele silêncio que contempla, contemplativo, da beleza, da grandeza do nosso Deus. E essa será a maior de qualquer bênção que nós podemos receber aqui na terra. Por fim, eu encorajo nossa igreja a manter um falar fiel, verdadeiro, honesto, humilde, dependente de Deus, evitando autoafirmação, eu sou assim, vai ser do meu jeito, eu quero assim e pronto, acabou. Não, que o nosso falar seja um falar fiel e submisso à vontade de Deus, que nós evitemos o autocontrole, a autonomia de nossas vidas, que nós evitemos isso. Eva tentou e buscou autonomia e o fim foi trágico e nós sofremos as consequências disso até hoje, mas que nós possamos manter firme nossa confiança no controle de Deus absoluto sobre a nossa vida. Note bem que toda a sua vida deve estar no controle absoluto de Deus. Que nós não sejamos aqueles que confiam apenas parte da vida a Deus, mas que no fundo, essas pessoas que confiam parte da sua vida, eles nem confiam em Deus de fato. Que sejamos inteiramente pacientes e perseverantes nas promessas de Deus, do Senhor, as promessas que Ele deu com a sua própria vida para nos dar uma vida eterna no céu, com Ele, para a sua honra, para a sua glória. E nesse tempo nós passaremos a eternidade conhecendo de Deus. Quando nós pensamos em descanso, o ser humano tem uma tendência a pensar em estar sentado, parado, sem fazer nada. Não. Descanso é estar confiado totalmente naquele que tudo pode. Vamos orar.